presidente Edinho Bes, senhores deputados, companheiros aqui da área portuária. Eu acho que a questão-chave que nós todos procuramos a resposta é como atingir o objetivo anunciado pela presidenta Dilma quando ela anunciou o programa. O programa que vamos anunciar é um convite para os empresários investirem na modernização e ampliação da capacidade do setor portuário. Ela, como todos os governos, reconhecem que cabe ao empresariado o papel de investir e de operar essa atividade tão importante para as nações. A intenção central é atingir uma maior competitividade. E nesse caso, eu acho que já foi colocado muito bem aqui pelo senhor, deputado Edinho, a pressa, de certa forma, é inimiga da perfeição. Mas nós estamos nesse ritmo e estamos procurando colaborar de toda forma possível. E eu adicionaria um outro comentário, que é que a inovação numa atividade milenar, navegação em portos tem mais de 3.000 anos. É uma areia movediça. Tem que se tomar muito cuidado, muito perigoso. Pressa com inovação, muito perigoso. No caso, a medida provisória apresenta um tratamento igual para os problemas portuários. Ela trata a carga geral e os granéis de uma só forma, acreditando que o aumento da capacidade, novos terminais, irão trazer mais capacidade e mais competitividade. E aqui hoje eu não vou mais gastar nenhum segundo apresentando a Abratec, que eu acho que os senhores todos já conhecem. Eu vou entrar na questão central, que é do lado da carga geral. Nenhum comentário aqui sobre granéis, porque o comércio se desenvolve por duas vias completamente diferentes, como os senhores sabem. A carga geral, hoje transportada 80% em containers, fenômeno que ocorreu nos últimos 30 anos. A navegação mundial evoluiu em 30 anos mais do que em 3.000 anos com a containerização, premida pela escala dos navios, e os granéis do outro lado, que se destinam essencialmente ao autosserviço. No meu entender, conseguimos já, no âmbito das várias discussões, esclarecer a questão de que os terminais de contêineres do Brasil são competitivos globalmente. Não são iguais os terminais no exterior, por uma diferença fundamental. A nossa escala ainda é muito pequena. Os grandes portos do mundo têm 30, 20, 15, 10 milhões de contêineres. O nosso maior porto, Santos, tem 4 milhões de contêineres. Estou me referindo a contêineres, 3 milhões de TEUs, contêineres em 20 Foot Equivalent Units em TEUs. Ou seja, Roterdã são 5 Santos e Xangai são 10 Santos. Obviamente, a escala é completamente diferente. Mas nós precisamos aprender dessa experiência, porque na carga geral, que é transportada 80% em container, nós temos uma relação de 100 portos no mundo que embarcam nada mais, nada menos do que 475 milhões de contêineres. Praticamente a totalidade dos contêineres do mundo passa por esses 100 portos, maiores portos do mundo. Um pequeno comentário: antes da privatização das operações portuárias do porto público no Brasil, a Argentina era um grande porto entre esses 100 e nenhum porto brasileiro figurava na lista. Afortunadamente, com os anos que se passaram, Santos hoje é número 42 e breve vai ultrapassar o Panamá, dada a pujança do comércio exterior brasileiro, que vem crescendo de forma muito acentuada e maior do que no resto do mundo.
No ano passado, o Brasil, eu falei em Santos, no ano passado o Brasil movimentou 5,5 milhões de contêineres. Isso são 15 mil contêineres por dia, 365 dias por ano, 24 horas por dia. 75% dos quais passaram pelos terminais associados na Abratec. Desde a privatização portuária, esse setor de container, de portuário de containers, que já é bastante vigoroso e competitivo no Brasil, ajudou, e o comércio exterior brasileiro quintuplicou, passou de 100 a 500 bilhões de dólares, 1 trilhão de reais. O nosso comércio cresceu, como os senhores veem, muito mais do que o comércio internacional. De maneira que nós temos tecnologia para exportar como funcionar os portos, não é o contrário. Nós estamos indo bem, nós estamos crescendo mais do que o mundo e estamos crescendo mais do que o PIB. O que não quer dizer que nós não possamos melhorar ainda mais. Outro ponto-chave é sobre os gargalos logísticos. Também acredito que essa questão está sendo esclarecida por esse debate. Os gargalos logísticos não estão nos terminais de contêineres. Eles estão principalmente nos acessos aos portos, nas rodovias, nas ferrovias e nos canais de acesso marítimo. Nós ainda temos uma burocracia excessiva e uma carga tributária também muito maior do que outros países. E quanto ao setor, eu acho que o setor de carga geral, de granéis agrícolas, é o setor que concentra a grande maioria dos problemas. Os granéis minerais estão funcionando bem, os granéis líquidos estão funcionando, os contêineres estão funcionando. Não há fila de caminhões em terminal de contêineres, apesar do crescimento espetacular de 1 para 5 bilhões de contêineres. Os problemas estão localizados especificamente na área de granéis agrícolas, e que, como eu já disse, é a metade da laranja do comércio, a metade dos granéis. Nos próximos 10 anos, na próxima década, nós, os empresários que operamos nos terminais privados, nos portos públicos, temos uma grande contribuição a fazer. Já investimos 8 bilhões de reais nos portos públicos desde que os terminais foram privatizados em 1997. E os investimentos começaram a fluir a partir do ano 2000. Nos próximos 10 anos, conforme um estudo apresentado em grande detalhe ao governo, efetuado pelo Instituto ILOS, serão investidos outros 10,6 bilhões de reais para aumentar a capacidade dos terminais dos portos públicos. E aqui reside o ponto-chave. O Brasil precisa desses terminais para sobreviver à próxima década. Novos terminais construídos agora, à exceção de 2 que estão ficando prontos em Santos, novos terminais que se iniciem agora, vão carregar o primeiro container daqui a 8 a 10 anos. Então, o Brasil, que vai continuar a ter um crescimento na containerização, precisa urgentemente ter uma política de fomento, até de obrigar os terminais de contêineres existentes a aumentar suas operações para receber os grandes navios que, como vários aqui já falaram, hoje são navios que transportam no mundo 18 mil contêineres e no Brasil 8 mil contêineres. Mas muito rapidamente esses navios virão aqui para o Brasil. Então, senhor presidente, só para encerrar, e no âmbito da discussão da MP 595 e no tocante aos terminais de contêineres, nós queríamos dizer que a competição justa entre os terminais existentes e os novos terminais é fundamental para que os investimentos fluam, para que os investimentos sejam feitos. Obviamente, nenhum investidor vai investir num sistema que privilegia uma banda, principalmente uma banda que acabou de chegar e que não foi responsável pelo atendimento da grande demanda que ocorreu desde a privatização. E aqui nós temos 3 sugestões muito pontuais, senhor presidente, que já colocamos lá na comissão, mas que nós gostaríamos de repetir.
que são, em resumo, então, a expansão dos terminais atuais, a antecipação da prorrogação dos contratos de arrendamento desses terminais. Senhor presidente, eles têm cláusula de prorrogação prevista, mas isso só aconteceria daqui a 10 anos ou 15 anos em alguns casos. Isso precisa ser antecipado para que os investimentos possam ser feitos agora e os grandes navios sejam atendidos já nos próximos 2 anos. Nós temos já autorizados pelo governo uma série de expansões. BTP em Santos é um exemplo. Manaus vai ser licitado um novo terminal. Nós temos adequações e expansões aprovadas, TESC, TCP em Paranaguá, Sepetiba Tecom, Libra Rio, Multirio Tecom Salvador, mas há ao total 10,6 bilhões de dinheiro disposto a ser investido nos terminais, expandindo para atender os grandes navios e aumentar a capacidade de cerca de 8 milhões de TU hoje, 9 milhões de TUs hoje, para 19 milhões de TUs, atendendo a demanda que deverá passar de 7,5 milhões de TU para 14,7 milhões de TU em 2020. É a única forma de atender a demanda da carga geral no Brasil nos próximos 10 anos. Por último, e aqui é um ponto-chave, a competição entre os terminais existentes que foram listados com regras muito claras e os novos terminais fora do porto organizado, a competição tem que ser justa. E ela tem que ser justa na parte que o governo pode interferir, que é na isonomia dos custos. Não pode um terminal fazer o investimento, pagar aluguel pelo investimento, pagar um variável pela movimentação e, ao final do contrato, os bens reverterem para a União, e o outro terminal apenas construir o seu terminal e não pagar nenhuma dessas taxas. Essa competição precisa ser ajustada e nós temos certeza que temos sensibilizado os senhores aqui, parlamentares e companheiros, da necessidade disso ser feito logo na partida. Esperamos assim, senhor presidente, que com o nosso esforço conjunto, um trabalho olhando para o bem maior, que é continuar apoiando o crescimento vigoroso do comércio brasileiro, nós vamos conseguir atingir o objetivo da nossa presidenta de tornar o nosso país ainda mais competitivo. Muito obrigado.